Sejam as fortes chuvas, as queimadas intensas, a crise climática é uma realidade cada vez mais comum nos noticiários de todo o mundo. O cuidado da casa comum é o apelo do Papa Francisco na encíclica Laudato Si, que em 2025 completa 10 anos e é este o nosso tema de hoje. E o nosso episódio está todo especial, recheado de pessoas muito importantes que vão nos esclarecer sobre as ressonâncias e a importância desse documento para a nossa igreja. No nosso estúdio, presencialmente, eu recebo o Padre José, ele que é professor da PUC, vai conversar um pouquinho com a gente. O Padre Marcelo também aqui conosco, diretamente da Bahia. E online, diretamente de Maringá, no Paraná, a gente recebe a Érica Daiane. Érica, muito bem-vinda! Muito obrigada, é uma alegria estar com vocês, participar desse momento, dessa reflexão importante para esse ano de 2015, que é a comemoração dos 10 anos da publicação dessa encíclica que tanto nos ensina. Érica, já que a gente começou, vou pedir para você começar contando um pouquinho sobre você, do seu currículo, o que te traz até aqui. O que me traz até aqui é um grande amor pela igreja, é um grande amor pelo cuidado com a casa comum. Eu tenho por graduação as ciências biológicas, trabalhei no ensino fundamental, ensino médio, e depois migrei também, a partir do trabalho pastoral, para o estudo bíblico, com mestrado e doutorado em teologia bíblica pela PUC Paraná. Estar aqui é fruto, portanto, de um amor pela igreja, pela palavra de Deus e pela casa comum. Maravilha, Érica, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse documento. E aqui comigo no estúdio, Padre José, muito obrigada pela sua presença. Vou pedir também para que o senhor se apresente e conte, né, o que traz o senhor até aqui. Olá, Jennifer, eu cumprimento a você, a Érica, que nos faz companhia nesse momento, o Padre Marcelo, que é lá da diocese da minha origem, né? Também sou de Livramento, na Bahia, e ele é o meu pároco lá, o pároco da minha mãe, e aqui conosco fazendo esta conversa. O que me traz até aqui o teu convite especial aí pelo o diretor Padre Silvio, que a gente já tem também uma oportunidade de conversas anteriores, que geraram publicações, dentre elas esse livro Cuidado da Casa Comum, quando fez 5 anos da Laudato Si. E agora, nos 10 anos, essa oportunidade de iniciar o ano falando desta temática tão urgente para os nossos tempos. Maravilha, Padre, muito obrigada pela presença. E o senhor trouxe um outro convidado ilustre também, o Padre Marcelo, diretamente, né, da Bahia, ali do nosso Nordeste brasileiro. Gosto muito da Bahia, preciso confessar. Padre Marcelo, um pouquinho da sua trajetória, da sua vocação e o que te traz aqui, né, também, para a gente repetir a pergunta. Obrigado, Jennifer, por esta oportunidade de estar aqui e agradeço já ao Padre José Nobre que me estendeu esse convite, nessa oportunidade de estar aqui. Pois é, eu venho lá da Bahia, diocese de Livramento de Nossa Senhora, né? Ali no coração da Chapada Diamantina. E lá nós temos como bispo Dom Vicente Ferreira, que há 2 anos ele está conosco, né, à frente da diocese, e ele traz, né, além de ser o presidente da comissão episcopal, ou seja, da CNBB, a Comissão Especial para Ecologia Integral e Mineração, ele traz para a gente esta reflexão a nível de diocese, não só diocese, mas do Brasil todo, e ele tem participado de tantas conferências também internacionais, onde ele tem abordado esta temática tão importante, né? Que é esse cuidado com a casa comum, que eu acredito que o subtema é a parte mais importante, né, da Laudato Si. Então, para nós, isso é um privilégio. E estar aqui hoje é uma oportunidade única em que nós temos a oportunidade de poder ajudar as pessoas a compreender melhor esta temática. Maravilha, Padre Marcelo, muito obrigada. E para esclarecer, para ajudar as pessoas a entender, Padre José, eu vou pedir para o senhor começar comentando um pouquinho o que é essa encíclica, né, que completa 10 anos, que documento é esse que o Papa Francisco nos dá de presente lá em 2015. Muito boa a sua pergunta, Jennifer. O Papa Francisco, ele, com seu jeito especial de atuar na igreja,
eu tenho dito e aproveito essa oportunidade de dizer que o Papa Francisco é um exemplo concreto de que o Espírito Santo existe e ama a Igreja. E ele tem um projeto amplo. No início do seu pontificado, eu acho que é muito importante a gente compreender esta visão alargada do Papa Francisco, que a gente leva 10 anos para entender o que ele está falando. Ele, quando escreveu, logo que ele ficou pontífice, essa encíclica anterior, o Evangelii Gaudium, e ele diz, eu escrevi para a Igreja. Na Laudato Si, ele fala lá no número 3, eu ouso a comunicar com todo mundo, independente de fé ou não, porque nós habitamos essa casa comum. Eu trabalho na universidade uma disciplina chamada Teologia da Criação, o ser humano e a casa comum, e costumo inserir outros alunos que não são da seara religiosa para dizer assim, esta casa comum, vamos entendê-la como uma república. Quem mora na república, todo mundo precisa colaborar para que tenha condições de ali habitar. E é isso que o Papa Francisco está dizendo de outra maneira. Esta casa comum, independente de ter fé ou não, todo mundo mora nessa república. Essa expressão república é criatividade minha, mas que acho que facilita o entendimento. Se você está numa república, se todo mundo não colabora, é impossível habitar nessa casa comum. Então, quando a gente está falando desse presente que o Papa Francisco nos traz em 2015, esse presente ele está contemplado já no seu início, quando ele, inclusive é um título do capítulo do Padre Marcelo em um outro livro, A Obra de Francisco, ele falava assim, precisamos desencadear processos. Os processos, eles circunscrevem os espaços. E o processo, muitas vezes as pessoas têm aquela gana, aquela ambição de ocupar espaço, ocupar poder. O Francisco diz, é preciso desencadear processos. De modo que entender a Laudato Si, ela precisa ser entendida dentro desses processos que o Francisco propõe no seu magistério. Tanto é que ele publicou depois, quando ele em 2015 dizia desta, inclusive fazendo memória de todos os antecessores que já faziam memória e referências a essas questões climáticas, Francisco ele chama muito a atenção, incluindo a todo mundo, e agora, no ano passado, eu não poderia deixar de dizer que quando a gente recebe uma carta, a gente fica muito feliz. Isso aqui é uma carta encíclica Laudato Si. Quando a gente recebe uma exortação, não tem um tom de um puxão de orelha? O Francisco, no ano passado, escreve uma exortação. É como que um grito do Papa dizendo assim, o que eu estava falando em 2015 é sério, não estou brincando com as coisas. Então, só para dar um pouquinho de situação, situando um pouco a importância da Laudato Si, foi quando ele completou 5 anos que eu produzi, e publicamos aqui pela Paulus, esse tema com o título específico, A Cura da Casa Comum. E agora, 10 anos depois, o que a gente aprendeu disso tudo, né? Há um início de conversa que 10 anos depois a gente está começando a entender o que o Papa Francisco fez, que o padre Marcelo falava do Dom Vicente em Livramento. Há 2 anos, o Dom Vicente começa a inserir o pessoal em uma conversa, e para fechar a minha fala, porque eu já percebeu que eu falo bastante. O espaço está aberto. Eu estava escutando uma professora, só para a gente ter ideia do lugar em que nós estamos. Uma professora que ela publicou um livro recentemente nos Estados Unidos, trabalhando, ela dizia assim, eu trabalho há 20 anos essa questão com o FBI, e a gente traz informações para as classes privilegiadas. Para a grande massa, chegam pequenas informações em caixinhas. Então, esse momento especial em que nós aqui damos espaço para a Laudato Si, eu penso que ele é muito, muito importante, que como que a conta-gotas a gente vai mostrando para que este tema vá ganhando pauta. Só o fato de pautarmos essa questão já é de uma importância muito grande, que a partir deste alcance, por exemplo, desse pequeno momento de conversa, em vários momentos ele pode chegar nas diversas realidades do mundo. Com certeza. E Padre Marcelo, o senhor falava, né, que a Diocese de Livramento justamente vem nesse processo de trazer, acho que, ações mais concretas, né, por meio de Dom Vicente. Conta pra gente um pouquinho quais ações, né, 10 anos depois, quais ações lá no nosso Nordeste vem acontecendo por meio do povo e também, né, do incentivo de Dom Vicente, com certeza.
Olha, Jennifer, às vezes nós achamos que os grandes problemas climáticos é discutido apenas nos grandes gabinetes ou talvez nos grandes encontros internacionais. E esquecemos que é aquilo que Dom Vicente ele levantava, já levantou tantas vezes, até mesmo na comissão especial da CNBB, que tudo está interligado. É o ponto central da Laudato Si, né? Tudo está interligado, natureza e ser humano. E tudo aquilo que está à nossa volta, de certa forma, é nossa responsabilidade cuidar. E dentro da Diocese de Livramento de Nossa Senhora, não é diferente. Nós já temos as mineradoras que estão lá dentro, né, explorando, destruindo morros, provocando poluições e assim por diante. E nós estamos presenciando isso, o grito de tantas pessoas com esse cuidado, os rios que de certa forma vão sendo destruídos, e dentro da própria diocese ele já criou de certa forma uma comissão especial para poder trabalhar isso. Pessoas que já refletem junto com ele, né, com o bispo, e além de nós padres, que ele chama a atenção a todo instante, para que possamos trabalhar esta consciência. E a prova maior disso é aquilo que nós, dentro das nossas próprias liturgias, já estamos refletindo. Todos os anos é elaborado uma série de temas para que sirva de reflexão durante os novenários de nossos padroeiros. E este ano ele traz exatamente, aliás, desde o ano passado e agora este ano de uma forma mais direta, mais direcionada, ele traz exatamente esta reflexão especial, completando agora, né, nada fora do tempo, mas dentro deste tempo em que se celebra estes 10 anos da Laudato Si, né? Com certeza. E, Érica, queria que você comentasse especificamente assim, uma década de Laudato Si. Como que era o mundo lá em 2015? O que a gente consegue resgatar historicamente do momento em que o Papa Francisco publica, né, não necessariamente escreve, mas publica essa encíclica para todos nós? Qual que era o contexto lá em 2015 que é importante a gente resgatar? Bom, eu acho que nós estamos numa linha, né, crescente de encontrar no nosso cotidiano aqueles dados que pareciam apocalípticos, para dizer uma linguagem quase cinematográfica, né, dos nossos imaginários, que partiam de especialistas, de estudiosos, sobre uma realidade ambiental da qual a humanidade não estava acostumada a conviver. E de 2015 para cá, nós estamos enfrentando, assim como você disse no início da sua fala, um cotidiano mais frequente, né, uma presença mais frequente daquelas mudanças que a ciência, que os especialistas anteviam. E nós, por vezes, imaginávamos que era um tanto exagerado, que não nos atingiria num período de tempo em que nós tivéssemos consciência dele. De 2015 para cá, nós percebemos que isso não é verdade. Nós todos estamos sendo afetados cotidianamente por essas mudanças climáticas e, infelizmente, né, a gente parte ainda de uma base de consciência que tende a um negativismo e que o Papa Francisco, talvez com uma voz muito profética para 2015, nos chama a uma realidade real, né, ou a olhar concretamente para a realidade sem medo, com coragem, para que a gente pudesse enfrentar de fato o que estava por vir e o que está por vir, com coragem e com organização para superar essas realidades. Em 2015 parecia que passar aqueles 3 graus que a temperatura do planeta iria subir, parecia que era algo muito distante, que precisaríamos reduzir as taxas de emissão de carbono até 2030, parecia que 2030 era tão longe, nós já estamos aqui tão próximo desse ano. Então, nós estamos, num curto período de tempo, em 10 anos, vendo que aquelas previsões, elas estão se concretizando no cotidiano das pessoas, e, infelizmente,
naquelas que mais sofrem, naquelas que menos têm condições de sobreviver a essas alterações. Então, esses 10 anos, eu acho que, para mim, no meu olhar, ele marca uma consciência de que o futuro ele não é uma experiência imprevisível, mas que a gente consegue sim olhar para a realidade e ver que a nossa ação para o bem ou para o mal, a nossa ação de consciência ou inconsciência, de cuidado ou descuidado, repercute na realidade concreta das pessoas. Eu vejo que estamos agora olhando para esses 10 anos, não penso que não podemos olhar para esses 10 anos dizendo, a gente poderia ter feito algo, o Papa já falava para a gente lá em 2015 e agora nós estamos enfrentando. Mas é olhar para a realidade com coragem, com seriedade, com fé, com esperança, que é isso que a nossa igreja nos apresenta para que a gente possa superar essas realidades coletivamente, né? Com um despertar coletivo, comunitário dessas realidades que estamos enfrentando. Então, penso que esses 10 anos é uma amostra antecipada, infelizmente, de que o que nós prevíamos, ele se realiza cada vez mais cotidianamente na vida das pessoas. Érica, aí você falava da questão da esperança, né, que a gente não pode perder de vista, né, esse pensamento. E vou começar com você, mas na sequência já convido o Padre José e o Padre Marcelo para compartilhar também um pouco do impacto pessoal dessa encíclica, né, dessa carta, desse documento, para o trabalho que cada um desenvolve, né, seja no processo ecológico mesmo, né, no trabalho ecológico, seja no ambiente universitário, seja no ambiente das nossas paróquias, como que esse documento impacta a vida, né, da igreja e do mundo também? Bom, nós tínhamos já um grande volume de estudos, de reflexões na linha teológica, na linha bíblica, que também apareciam em outros documentos oficiais da igreja, já de pelo menos 30, 40 anos de uma reflexão sobre esse cuidado com a casa comum. Claro que ele foi se intensificando à medida também que o avanço da discussão ecológica sai dos espaços oficiais da academia e vão para os outros espaços públicos. Também a teologia foi se apossando dessa discussão, desse diálogo, e foi construindo saberes a partir desse diálogo com essas realidades ambientais, com as ciências ambientais e assim por diante. Então, a encíclica Laudato Si, ela reúne um coletivo de informações, de discussões, já de um período que a Igreja vem refletindo sobre isso. E torna oficial esse discurso, né? Coloca, então, de modo oficial no magistério da Igreja, esse tema do cuidado ambiental, que é recente no mundo. A gente pensar que o termo ecologia, por exemplo, é do início do século passado. Então, é uma discussão recente socialmente, cientificamente, mas a Igreja se coloca nessa discussão da humanidade e assume esse saber também, essa reflexão, produzindo saberes a partir desse diálogo da teologia, dos saberes da fé, a partir do diálogo com as ciências biológicas, com as ciências ecológicas e assim por diante. Então, ele resume um coletivo de discussões, oficializa essa discussão, esse diálogo, e abre portas oficialmente para novos debates, para novos diálogos, para novas ações. E o mais importante, eu acho, né, da Laudato Si, é que ela nos coloca esse elemento como princípio de fé. Então, não é um elemento à parte, algo que eu faço se eu tiver tempo dentro da minha vivência de fé, né?
o número 215, 217, não me lembro agora, ele vai dizer que isso é um elemento central, fundamental para a nossa fé, o cuidado com a casa comum. Então, resgatando na nossa identidade cristã esse diálogo de cuidado e de proteção, superando séculos, né, superando décadas de uma reflexão que colocava o ser humano à parte da criação. Nós fomos catequizados, nós fomos educados, né, numa imagem do ser humano como senhor da criação, como superior da criação, né, como não responsável pela criação. A criação estava aqui para meramente nos servir, como fruto da qual, o espaço da qual eu recolho tudo que eu preciso sem nenhum tipo de responsabilidade por aquele espaço. E a Laudato Si nos reconecta com a realidade criacional, nos reconecta com a realidade com o outro, né? Com o outro humano e com o outro criação. Essa é uma mudança importante na nossa percepção de fé, que vem mudando e dando elementos, né, da nossa reflexão desde a pastoral catequética, no nosso diálogo de transmissão da fé para as novas gerações, compreendendo melhor quem somos e como nós nos relacionamos uns com os outros e a nossa responsabilidade para com as criaturas e também para com as próximas gerações, mas também formando pastorais específicas, assim como o Padre Marcelo coloca, formando saberes específicos, resgatando saberes dos povos originários, colocando esse saber na roda de conversa, né? Colocando esse saber junto do povo, porque é o povo simples, é o povo da comunidade, é o povo da igreja, é o povo do meu bairro que vai sofrer esses impactos. Então, esse diálogo que sai lá do campo acadêmico oficial, não porque ele perde a sua cientificidade, não é isso, mas porque ele se torna parte do cotidiano das pessoas. Então, a encíclica, para mim, ela vai trazendo essas mudanças num pensamento, numa organização da igreja enquanto estrutura, porque vai trazendo novas pastorais, novas estruturas organizacionais, e também por trazer nova consciência da relação do ser humano com os outros seres humanos, da responsabilidade para com os outros e para com toda a criação. Acho que quem está falando demais agora sou eu. Peço desculpas. Imagina, a ideia é a gente se aprofundar cada vez mais nesse documento. Padre José, Padre Marcelo, vocês podem trazer as experiências pessoais de vocês? Olha, a sua pergunta ela é providencial. Quando, em 2015, estava sendo lançada a Laudato Si, eu estava pároco em Curitiba, lá no Santuário Nossa Senhora de Lourdes, e ali eu fiz no novenário da padroeira uma oficina de reciclagem. Era dentro do momento da reflexão e a gente colocou lá as caixas porque as pessoas não sabem, não foram treinadas. E quanto mais a gente falar e mais oportunidades, parece meio bizarro, né? Dentro, claro, era uma paróquia pequena, é uma paróquia pequena e isso era totalmente possível fazer dentro do próprio, da nave da igreja. Ali tinha caixas especiais e as pessoas às vezes traziam coisas assim, saco de massa de tomate com plástico, não tinha noção de reciclagem. E ali a gente fez essa oficina de reciclagem dentro da reflexão do novenário da festa da padroeira. A festa do padroeiro do Padre Marcelo, ela é campal, com a multidão, claro que isso é impossível de fazer. Mas dentro do nosso tempo, esse ano, inclusive, o ano da esperança, da COP 28, 30, tem também a campanha da fraternidade com esse tema. Então, a gente tem muitas oportunidades de trazer esta encíclica, que agora, completando uma década, para que ela se torne conhecida. Quanto mais falarmos, tanto mais chances teremos de avançarmos nessa questão. Para finalizar, uma questão de fundamental importância para todos nós, que tomemos consciência, por exemplo, a questão da reciclagem, dos aterros sanitários, isso é uma questão de prefeitos. E se o povo não
tem condições de compreender aí o papel da teologia, o papel das igrejas, de instruir as pessoas para cobrarem daqueles que têm a obrigação e a oportunidade de transformar as realidades. De modo que, quanto mais a gente tomar consciência, e o meu sonho de consumo é que todos os documentos do Francisco estivessem em cada secretaria das paróquias. Eu, por exemplo, o Francisco escreve para todo mundo, para todas as diversas situações, e se as paróquias adotassem esta sabedoria de colocar à disposição das pessoas o alcance a esses textos, as pessoas ficarão vulneráveis a estas informações que são preciosas e, consequentemente, vão fazendo parte da sua linguagem comum. Então, eu penso que temos uma oportunidade especial de dar acesso por diversos meios a esta riqueza que o Francisco traz. O Francisco, para finalizar, ainda são tantas coisas que... Sim. Mas uma categoria importante que aparece no Laudato Si, a categoria do encontro. Francisco diz assim: não adianta nós fazermos ponderações a partir do conforto dos nossos escritórios só para cauterizar as nossas consciências. Se faz necessário que a gente encontre com essas pessoas. Então, promover encontro, eu vejo, por exemplo, ele faz encontro com crismandos, é um privilégio dos crismandos da paróquia dele. O pároco, com 64 comunidades, ele, uma irmã Aparecida, uma psicóloga querida que trabalha com ele, a irmã Helena também, eles encontram e fazem estas diversas formações. Dentro deste arcabouço de formação de preparação para o sacramento, já inserindo esta compreensão de que a natureza, a gente normalmente fala assim, olha, precisa, quando está fazendo exercício, precisa entrar em contato com a natureza, como se a natureza estivesse lá e nós estivéssemos aqui. Sim. Nós somos parte da natureza. E como tal, a linguagem vai sendo acessível e, portanto, inteligível e acolhida pelas pessoas. É um grande desafio nosso, enquanto agentes de formação, trazer essa linguagem na forma do nosso tempo, como tem feito o Francisco, com simplicidade. Francisco, inclusive um testemunho pessoal dele, tem um livro magnífico do Papa Francisco que diz assim: vamos sonhar juntos. E ele disse que na conferência de Aparecida, quando ele era cardeal da Argentina, ali estando em Aparecida, os bispos da Amazônia exigiam que saía a questão da Amazônia no documento. E ele disse nesse livro, eu achei um pouco exagerado aquela cobrança dos bispos da Amazônia que pudesse aparecer a questão climática. Aí ele disse assim, só depois eu fui tomar consciência que era uma coisa séria. E ele pede que uma comissão monte um estudo sério, e o Laudato Si nasce dessa comissão alemã, e mais depois ele estrutura e dá uma linguagem para o mundo inteiro. Então, tomando consciência disso, o próprio Papa ele traz isso como testemunho de vida. Olha, eu fui acordar para esta questão lá naquele ano de 2007, quando eu via os colegas bispos exigindo que pudesse pautar essa questão. E aí ele pega, então, fazendo justiça à história, né? Se a gente pega o documento de Aparecida, ali aparece o Francisco de maneira muito, ele usa como base para uma plataforma universal da Igreja Católica. E a Laudato Si entra nessa dimensão. Então, se o Papa teve aquele momento marcante da sua vida, quem sabe agora, nesses 10 anos, a partir de quem nos escuta e partilha conosco essa reflexão, pode, a partir da sua realidade também, ir ajudando as pessoas a visualizar essa questão como tão importante para que tenhamos vida e vida de qualidade, que esse é o desejo de Deus para todos nós. Com certeza. Esta vida de qualidade de Deus para todos nós, né? Quero que todos tenham vida e vida em abundância, né? O que Jesus, o mestre dos mestres, vai nos falar, né? E diante daquilo que o padre José Nobre nos traz nessa visão do Papa Francisco, e eu observava e pensava que, meu Deus, teve que começar de lá. Primeiro o Papa passar por esse processo de conversão, né, para esta consciência. Depois passando pelos bispos, nós padres, e chegando até as bases, que é o nosso povo simples, que muitas vezes sofre as consequências de toda esta desregularização, ou talvez toda essa destruição que está aí à nossa volta.
Eu observava esta semana, assistindo um dos jornais, um dos municípios brasileiros que abraçou, né? Eu acredito que vocês devem ter acompanhado de alguma forma, abraçou essa questão de coleta seletiva. Eu achei muito, mas muito interessante. E eles já conseguem 90%. Olha, Érica, é algo para a gente se animar, viu? 90% eles já conseguem fazer a seleção do lixo da forma correta, a começar pelos condomínios. Eu falo, meu Deus, quem dera que todos abraçassem, a começar dos nossos prefeitos, né? Dos nossos vereadores que pudessem defender e aprovar estas ideias, a nossa também de uma educação nas escolas, dentro das nossas igrejas, né? onde fosse despertada de certa forma, esta consciência do cuidado, a começar da nossa atitude, das nossas ações dentro de nossas casas. E eu observava no jornal a notícia, o que eu achei que me chamou muito a atenção foi que a síndica de um condomínio, ela colocou como regra básica, como a regra primeira do condomínio, e quando alguém chega no condomínio para morar, ela falava bem isso. Quando alguém chega no condomínio, a primeira aula é essa. A aula para a forma seletiva, né? A forma como deve acontecer a separação de todo o lixo, né? Dos resíduos, né? Usando o termo correto, né? Os resíduos, como deve acontecer, né? A separação de tudo isso e como deve acontecer a coleta, enfim. Mas aquilo me chamou muito a atenção. Na fala da Érica, teve uma parte que ela falava que a reflexão do século anterior era que o homem era o centro. Hoje nós já estamos conseguindo fazer esta reflexão e a Laudato Si tem este papel fundamental, né? Onde Francisco ele vai nos ajudar a fazer este caminho de uma forma muito mais consciente, onde a gente possa não agora atribuir esta responsabilidade ao outro, àqueles que estão lá nos seus gabinetes, não, mas onde esta responsabilidade deve ser de todos nós, onde essa consciência deve ser despertada em todos nós para que futuramente tenhamos, de fato, uma casa com qualidade de vida, né? Uma casa comum com qualidade de vida, que nós todos possamos abraçar isso, né? O padre Marcelo falando me fez lembrar o que dizia Dom Vicente no final da missa de abertura do ano santo e da peregrinação, e ele falava assim, às vezes a gente vai... Mais propriamente dia 28 de dezembro. Exatamente, eu achei muito bonito, que às vezes a gente tem os santuários para visitar e está muito dentro do nosso tempo, que esse processo de educação, né, que o padre Marcelo lembrou muito bem, uma reportagem que aparece aí, e que esses bons exemplos precisam chegar a muitas pessoas para que sejam adotados e as pessoas cobrarem isso de verdade. E o Dom Vicente dizia assim, eu quero fazer um último pedido, escutem os padres de vocês, isso, numa era de plataformas digitais que chegam muito longe, não podemos cair em armadilhas. Existem muitas pessoas lutando contra isso, porque quando falava o princípio da criação, né, o ser humano foi colocado no meio do jardim para cuidar e guardar. E esse ser humano perverteu esse lugar e transformou o cuidado numa exploração irresponsável. Dom Vicente falava assim, às vezes você vai longe para visitar um santuário e primeiro visite o santuário do seu coração, depois visite os nossos santuários ecológicos que aí estão. Quantas vezes a gente deixa de fazer isso, de observar e cuidar dessa obra da criação, que é tão importante. Falava ali, quando vinha com o padre Marcelo no carro, Dom Vicente, ele destacou uma questão para nós hoje entendermos que a natureza ela é um sujeito de direito, não é um agente de exploração. E nós temos hoje, inclusive aqui a gente fala na conclusão desse livro, o que o Papa Francisco está propondo não é um biocentrismo, que nós temos hoje um antropocentrismo. Não é um biocentrismo, senão causaríamos um outro desequilíbrio, mas uma relação de corresponsabilidade, de mutualidade entre todos os seres da criação. Tem uma frase muito bonita na Laudato Si que ele diz assim, nós somos uma geração inteira para compreender isso, mas antigamente se poderia ver
vários seres fazendo companhia conosco nessa história. Hoje, esses seres, micro-organismos, passam de companheiros de viagens para vítimas do ser humano. E é preciso que a gente tome cuidado, né? Porque o status deles de companheiros de viagem que glorificam a Deus com as suas vidas, os pequeninos seres da criação, hoje já não são mais nossos companheiros de viagem nesse mundo, mas vítimas. É preciso, inclusive, última coisa que eu acho que vale a pena a gente não se iludir, aqueles que trabalham contra o Papa Francisco, que são muitos, em nome dessa exploração irresponsável, que chega nos diversos lugares, é preciso tomarmos cuidado quando o bispo falava sobre essa importância de ouvir os padres, porque senão a gente acaba ouvindo pessoas que você não sabe as suas motivações, suas procedências. E eu tenho, como professor, como pesquisador, recebido no inbox assim, essa questão climática é balela, porque tem publicações, tem revistas predatórias hoje que publicam para dizer, olha, é científico, isso não tem nada a ver, mas são interesses escusos que precisam ser ditos para poder desmascarar as situações que impedem dessa realidade chegar a ser pautada e acolhida pelas pessoas. E nós estamos enfrentando, desculpa, Jennifer, eu interromper Imagina! aqui, né? Mas nós estamos, isto que o padre José Nobre traz, é interessante porque eu mesmo, não revelando aqui as fontes, mas eu mesmo já ouvi várias críticas, né? Os bispos, em vez de discutir aquilo que é mais importante, que é a doutrina da igreja, não sei o que, está discutindo questão de meio ambiente, essas coisas. Por que não cuida mais da espiritualidade do povo? E esquecendo que tudo está interligado. Que tudo está interligado. A criação faz, né? parte da nossa espiritualidade. É verdade, é verdade. Sinal de que quando a gente ouve esses comentários, é sinal de que a reflexão precisa ir mais a fundo ainda. Quando você falava no final da novena do ano passado que o outro bispo tinha dito, a questão do dízimo é uma questão também que precisa ser trabalhada educadamente. Ele dizia assim, muitas pessoas ficavam torcendo o nariz, é sinal de que precisamos falar mais ainda porque não entenderam. É a mesma situação para a questão ecológica. E acho que junto com a encíclica, né, pela nossa sorte, né, para nossa sorte, muitos outros livros, outros subsídios vão aparecendo para completar. Um deles, né, organizado pelo Padre José. Queria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre a cura, né, da Casa Comum, que foi um livro publicado aqui pela Paulus Editora, 5 anos depois, né, como o senhor comentou ali na metade do tempo que a gente está vivendo. O que esse livro traz? O que há 5 anos a gente imaginava? O que a gente consegue destacar dessa obra, padre? O livro nasce dessa inquietação com a lei do veneno, e naquela lei dizia o que não mata, na hora está aprovado. E coisas assim inadmissíveis foram feitas nesse sentido de aprovar por causa de uma ganância do setor de agronegócio. A gente tem hoje, se não põe veneno, não colhe mais nada. E junto com o veneno vem é como que um ciclo vicioso. Se você não passa veneno, não vai produzir no próximo. E aí eu juntei uma equipe de profissionais e abro o livro com um artigo de uma médica que é professora da Universidade Federal do Paraná. Ela é médica endocrinologista, cirurgiã bariátrica e a sua nutricionista também doutora. E elas falam dos efeitos do veneno no organismo humano. Então tem uma discussão de vários autores aqui, psicólogos, pedagogos, filósofos, também musicistas, e eu escrevi, o Padre Eliseu é um colega que também trabalha muito essa questão da formação humana, então a gente juntou alguns profissionais para pautar essas questões, até onde faltou a turma do direito, porque eu queria dizer assim, até onde pode um presidente fazer descer goela abaixo em nome de um poderio para agradar a bancada do boi, né, que tem a bancada da Bíblia, da bala e do boi, nós sabemos muito bem disso. Então foi um produto desse, e a gente manteve o termo em latim, a cura da casa comum, porque eu acho que é isso que nós precisamos, né? O Papa tem dito, nós temos um planeta doente, a Terra está doente e a gente precisa ajudar a curar esta Terra que
E dentre tantas crises, a crise climática, a crise humanitária, a crise ética, a crise sanitária. Então, a gente manteve esse termo há 5 anos e é um livro que está aí para ser conhecido, visitado, com uma leitura bastante rica sobre isso. Maravilha. Érica, você também, né, tem aqui pela Paulus o livro Catequese e Ecologia, escrito junto ao professor Solano Rossi, né, um grande parceiro nosso aqui também. E acho que na sua fala você realçava a importância da gente formar, né, da gente justamente trazer essa formação, catequizar as pessoas para essa questão ecológica também. Acho que o título do livro, não à toa. Queria que você também comentasse um pouquinho sobre o título, sobre a obra, sobre o que o nosso leitor vai encontrar nesse subsídio, né, nessa leitura complementar ao Laudato Si. Isso, então, com grande alegria assim, que eu migrei, né, da área biológica, da ciência mais ali da análise da ecologia, numa análise mais científica, para essa reflexão teológica a partir da Laudato Si. Então, o Papa Francisco me inspirou nesse diálogo, e eu fiz, então, mestrado a partir do texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que é justamente esse mandato, essa missão que o Senhor dá ao ser humano recém-criado, né? Colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, a partir desse estudo, dessa pesquisa, a partir do texto de Gênesis, surgiu esse livro que é fruto dessa dissertação de mestrado, e nós colocamos, portanto, nessa discussão, essa nova interpretação, ou resgatando a origem do papel, da missão do ser humano junto à criação. Não mais, né, naquela perspectiva, que era uma perspectiva fruto do contexto cultural, do contexto social dos séculos anteriores, de ver o ser humano a partir de um domínio, de um senhor que sempre se colocou acima dos demais. Isso a gente sabe historicamente justificou invasões de terras, justificou eliminação de povos, né, em que uma nação, um povo, uma etnia se via superior aos demais. E agora a gente reencontra-se com a nossa missão original. Nós não somos essa perspectiva de ser humano, não somos criados para esse domínio, nem mesmo o texto de Gênesis capítulo 1 justifica esse domínio, né? A nossa pesquisa faz uma análise tanto de Gênesis 1 quanto de Gênesis 2 e nos ajuda a compreender que a teologia bíblica, o texto bíblico, em nenhum momento justificou, deu ênfase ou deu espaço para que a humanidade se compreendesse como esse elemento de destruidor ou de dominador da criação, mas sempre num aspecto do cuidado, da proteção, do governo, e um governo que é promotor da vida, né? Eu acho bonito uma reflexão que a gente vai desenvolvendo no livro, que é, mesmo em Gênesis capítulo 1, quando se diz, né, o Deus criou o ser humano para que ele dominasse e submetesse à criação, mas esse domínio e essa submissão, ela não permite o derramamento de sangue, ela não prevê o domínio de um ser humano sobre o outro. Então, há muitos elementos na narrativa de Gênesis 1 que vai também nos retirando dessa interpretação equivocada, como o Papa Francisco mesmo diz na Laudato Si, se por vezes fizemos uma interpretação equivocada da leitura do texto bíblico, que nos dá uma impressão de que nós tínhamos a autoridade de sangrar a criação até a morte, né? O texto de Gênesis 2, por exemplo, supera completamente essa imagem, nos colocando como guardiões e cuidadores. Então, esse livro, ele traz esse estudo, né, essa análise de Gênesis capítulo 2, e também nos coloca nessa perspectiva de reencontro com a nossa missão original,
E, ao final, os últimos capítulos traz ali uma lista de ações práticas que nós podemos implementar nas nossas comunidades paroquiais, implementar nos nossos pastorais e movimentos, para que a gente possa ir construindo uma consciência de cuidado e de proteção. Perfeito, você falava das dicas, né? E aí já também, novamente, começando por você, mas também abrindo para o Padre José e para o Padre Marcelo na sequência, se desejarem comentar um pouquinho de como que a gente pode, né, concretamente fazer que a Laudato Si se torne uma prática, né, nas nossas casas. O Padre Marcelo trouxe o exemplo de um condomínio, mas como que no nosso dia a dia, né, a gente pode ajudar com que a Laudato Si se torne um documento prático mesmo da nossa vida, inspirado na Laudato Si, a mudança na nossa rotina, nos nossos hábitos. Eu acho que a gente tem 2 passos importantes para dar. O primeiro passo, a própria Laudato Si nos orienta, e isso é fruto da própria experiência do Papa Francisco, é a experiência da conversão. A gente primeiro precisa se deixar ser tocado por essa realidade, voltar-se inteiramente para essa realidade ambiental, para as dificuldades, para as alterações que o ambiente tem sofrido. Isso não pode ser indiferente a nós. A gente não pode ver um noticiário e ficar indiferente àquilo. Eu não posso ver um descaso ambiental acontecendo na minha casa, na minha igreja, na minha comunidade de fé e ficar indiferente a isso. Então, o primeiro movimento é um movimento de conversão, um movimento de deixar-se ser tocado e implicado por essa ação. É só nesse momento que o nosso coração se abre, que a gente se permite ser tocado por essa realidade, que a gente se coloca em ação, em movimento. Aí esse movimento, ele é inspirado pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai nos guiar. Eu acho sempre muito bonito que nós tenhamos que nos deixar inspirar pela ação criativa do Espírito Santo. O Espírito Santo inspira em nós ações criativas, que nós vamos conseguir realizar no nosso cotidiano individual, lá no espaço da nossa casa, no espaço do nosso trabalho, no espaço da nossa vivência de fé. Tenho certeza que todos os que vão acompanhar essa discussão, que acompanham essa discussão, ao final, se pararem por 1 minuto, vão conseguir diagnosticar no cotidiano da sua vida ações que eles podem mudar, ações que eles podem promover a favor do cuidado e da proteção da casa comum. Todos nós somos inspirados pelo Espírito da vida e, portanto, devemos estar encorajados a colocar em prática essas inspirações que surgem no nosso coração a partir dessa conversão ecológica. Mas tem um segundo passo que a gente não pode evitar, que a gente precisa se organizar, que é a organização coletiva, social, civil, comunitária, porque muito ou grande, grande parte dos impactos ambientais, eles não vão ser resolvidos só com a somatória individual de ações particulares. É preciso uma ação coletiva, uma mudança de ação em nível social. Quando, por exemplo, a gente falava ali da questão do resíduo sólido, nós temos uma lei, uma política nacional do resíduo sólido, porque a gente sabe que a maior parte dos municípios não implantaram ainda mesmo que o prazo já tenha sido extinguido, né? Já superou o prazo para que os municípios implantem os seus programas de resíduos sólidos, mas os municípios ainda, a grande maioria, não fizeram essa adaptação. Então, é preciso que a gente consiga se organizar socialmente, depois dessa conversão, uma organização social. E a igreja nos ajuda nisso, a igreja nos ajuda a nos colocar em contato uns com os outros, a formar coletivos, grupos, para essa cobrança, para essa luta, para esse diálogo social, de superar, de fato, efetivamente, as realidades.
o padre José, no início, ele falava justamente dessa questão do despertar processos, que a Laudato Deus fala muito disso, né? De que o importante é despertar processos também. Então, para que a gente não parta de ações que apenas vão mitigando o nosso consciente, eu acho que já tá bom, porque eu diminuí um pouquinho o horário do banho, porque eu apaguei a luz aqui do meu cômodo, isso já está suficiente. Não, isso é necessário, mas isso precisa desencadear em ações mais profundas de reflexão e de mudança de estruturas sociais. E acho que isso é de fato uma mudança, uma conversão urgente, né? Porque os dados realmente são alarmantes, são preocupantes. Eu acho que a gente vive nesse estágio de preocupação constante atualmente. Padre José, Padre Marcelo, se vocês quiserem contribuir com essa pergunta. Eu penso que nós estamos, eu até sugeri que encaminhando para os finalmente da nossa conversa, e para fazer jus ao trabalho e ao tema do Papa Francisco no número 179 da Laudato Si, ele vai retrazer de novo na Laudato Deus e dizendo o seguinte: se os cidadãos não controlam o poder político nacional, regional e municipal, também não será possível combater os danos ambientais. Isso ele traz no número 37 da Laudato Deus, referindo-se ao número 179 da Laudato Si. Por que eu trouxe isso? Se a gente não... Tem aquela musiquinha lá que, inclusive, poucos os operários, muitos trabalhadores, mas se não há quem fala, não há como transformar isso. Quanto mais falarmos, mais teremos oportunidades de fazer acontecer aquilo que tanto esperamos e que é tão urgente. Nós ouvimos aqui, inclusive, quando o Papa diz do multilateralismo, né? Essa formação de todo mundo vai fazendo com que os poderes de decisões sejam pressionados para realmente fazer aquilo que é preciso ser feito. De modo que toda a tarefa que está por ser feita precisa ser feita com a colaboração de todo mundo, e o papel fundamental da igreja nesse processo de trazer essa questão para o dia a dia. Você perguntava assim, o que isso pode acontecer na vida prática? Eu vivo a falar para os meus alunos seminaristas, na sua grande maioria, mas tem também outros públicos, coisas muito simples que a gente precisa introjetar. A Érica falava ali da conversão, né? E eu lembro quando eu estava em 2003, no meu noviciado, morando em Uberaba, tinha o tema da campanha da fraternidade com essa questão climática, e passamos o dia inteiro na Universidade Federal de Minas Gerais, ali em Uberaba, com profissionais que trabalham a questão, e ela dizia assim, uma coisa que ficou muito: água é um produto não renovável e que a gente precisa cuidar. E a gente varre calçada com vassoura, não é com jato de água. E quantas vezes eu às vezes eu estou passando e vejo alguém lavando a calçada com a mangueira, eu falo assim, ai meu Deus do céu, quando que a gente... Então, são coisas muito simples, práticas do dia a dia, e que quem faz aquilo é como que um pecado por ignorância dessa compreensão geral. Outros dois exemplos bem simples: quando você escova os dentes, você deixa a água jorrar, você fecha a torneira. Quando você toma banho, você fecha a torneira enquanto ensaboa. Parece bobagem. Ou quantas vezes eu vivo apagando luzes pela casa? Se você na universidade, todo mundo, é como se fosse terra de ninguém. Eu ouvia o professor da USP, o Renato Giannini Ribeiro, ele ficou ministro da Educação por um tempo, e ele dizia da angústia que ele tinha por ver aqueles prédios todos com lâmpadas acesas para todos os lugares e ninguém ia lá apagar. Ele falava, eu saía apagando as luzes do ministério. Se a gente, como consciência, vai fazendo isso, nós estamos fazendo um cuidado com a criação, porque é energia que está sendo desperdiçada. E como que a gente vai fazer isso chegar? Não tendo vergonha de falar isso para todo mundo, porque as pessoas precisam ser educadas realmente para isso. Isso é introjetado na prática do dia a dia. São Paulo, lá na carta, escrevendo aos seus... Ele dizia assim, sede agradecidos. Quantas vezes eu falava, morando em Curitiba, às vezes, você chega, você segurou a porta do elevador para a pessoa entrar.
custa dizer muito obrigado, às vezes a pessoa entra e nem olha na tua cara. Então, tudo isso faz parte de uma formação humana integral, aonde você vai fazendo essa fraternidade acontecer e essa casa comum ser esse jardim que foi pensado pela humanidade. É preciso pensar e olhar essa vida dessa maneira poética, que na harmonia da existência esta coisa acontece. Mas quem trabalha com consciência, com formação humana, precisa trazer isso sem medo e sem vergonha. Com certeza. São pequenos gestos que começam a partir de nós, que depois pode se estender ao outro. Aquilo que nós fazemos aqui vai refletir depois na vida de alguém, e este alguém pode reproduzir, né? Eu lembro quando eu ouvi pela primeira vez, ainda na escola primária, a professora falando, né, que não devemos jogar o lixo em qualquer lugar, porque não pode poluir o ambiente. Meu Deus, está me fazendo trazer agora à memória algo lá. Não, pois bem, e aí eu lembro disso, né, que até hoje um pequeno papelzinho de bala eu tinha que colocar no bolso. Então isso, de certa forma, um tempo atrás, ainda quando eu estava pároco em Abaíra, eu lembro, eu fui celebrar uma certa noite em uma comunidade rural e uma jovem que é minha afilhada me acompanhava, e à noite, já escuro, voltando, ela ganhou uma latinha de refrigerante e, tomando refrigerante, ela abriu o vidro do carro e jogou. Eu falei, não acredito que você fez isso. Ela, Dindo, me perdoe, não sabia que o senhor não gostava que abrisse o vidro. Eu falei, não é o vidro. É o que você jogou lá fora. E naquele momento eu parei o carro, dei a ré e ela... o senhor vai me fazer descer no escuro? Eu falei, sim, você vai descer no escuro e vai pegar essa latinha, mesmo com a lanterna do celular, para que você possa depois se conscientizar e conscientizar outras pessoas. De que uma pequena latinha lançada aqui pode parecer apenas algo inofensivo, mas que quando muitos fazem isto, se torna algo muito mais ofensivo do que a gente possa imaginar. Nunca mais então, ela vai jogar lata, né? Nunca mais, eu espero. Mas isto é algo assim que nós precisamos continuar e perseverar, né? Buscar esse despertar para esta consciência. Eu acredito que se hoje nós já estamos tão avançados e o quanto que falta ainda é porque alguém começou lá atrás. E é o que nós precisamos dar continuidade. Eu acredito que lá quando criança, Érica, quando você estava lá, eu acredito que quantas vezes você ouviu, talvez isso parecia algo tão assim simples, tão distante, e quanto que isto hoje está como uma paixão dentro de você, né? O quanto que você defende isto com muito mais amor, com muito mais garra, né? A ponto de você, assim como o Padre José Nobre, né? Desenvolver temas tão importantes como esse que nós estamos vendo, como você escreveu sobre a ecologia. Enfim, o quanto que nós precisamos avançar, mas é preciso perseverar, né? Ainda mais neste ano da esperança. Com certeza, e acho que com essas dicas práticas a gente vai concluindo a nossa conversa, que a gente tem assunto para ficar a tarde inteira, mas acho que o nosso público não iria aguentar. Então já quero começar agradecendo. Érica, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por disponibilizar um pouquinho do seu tempo. Quando eu convidei, eu tô longe, mas ela fez questão de participar e deu certo. Obrigada, viu, Érica? Imagina, Jennifer, eu fico imensamente agradecida pelo convite, por vocês se organizarem aí. Eu sei que também não é fácil para a equipe, mas se organizarem para poder permitir que eu estivesse com vocês. Para mim é uma alegria, um imenso prazer poder participar. Agradeço também ao Padre José, ao Padre Marcelo, por estar com vocês nesse debate, nesse diálogo. Muito bom poder ouvir essas diversas experiências acontecendo em diversas partes do nosso país. Obrigada. Obrigada, Érica. Até a próxima, Padre José. Muito obrigada pela presença, pela disponibilidade. Eu que agradeço pelo convite. É uma oportunidade de conversarmos, é uma oportunidade de conhecer a Érica, que trabalha também. Fico feliz de saber
que aí você está fazendo esse trabalho tão bonito. Agradeço imensamente a presença do Padre Marcelo, é um privilégio muito grande termos a presença dele aqui e que de maneira tão bela nos ajuda a refletir. Agradeço aí a equipe, a produção, também ao Padre Silvio que fez esse convite. Eu teria outras tantas coisas para fazer quando eu recebi o convite, mas em função da importância dessa conversa, eu me coloquei à disposição para estar aqui e é com alegria que eu convido também quem nos ouve que abraça essa questão como uma questão de vida ou morte, né? Eu acho que ou a gente, no finalzinho da conferência da Assembleia, da conferência do CELAM, tem um testemunho belíssimo da Emilce Cuda, que é uma professora da Universidade Católica da Argentina. Ela diz assim em espanhol: ou nos unimos ou nos fundimos, ou nos unimos ou nós vamos nos afundar. E isso é importante, ninguém quer afundar, a gente está aqui para ser alguém que colabora com esse mundo, com esse reino de Deus. Com certeza, Padre Marcelo, muito obrigado, muito prazer em conhecê-lo. E as portas estão abertas, seja sempre muito bem-vindo também. Obrigado, Jennifer, obrigado ao Padre José Nobre, que me estendeu esse convite, né? Uma oportunidade única estar aqui conversando, refletindo sobre esta temática tão importante. Quero dizer que foi um prazer, né, ter aqui compartilhado esse momento com a Érica, né? Érica, muito obrigado, minha filha, pela tua partilha, pela tua contribuição, né? Obrigado ao Padre José, obrigado, Jennifer, obrigado a toda a equipe que trabalhou nesta produção, né? Com certeza. Posso fazer um pouquinho de merchandising rapidamente? Quem gostou de ouvir o Padre Marcelo, ele toda terça e quinta-feira ele está lá na Rádio 88 FM em Livramento de Nossa Senhora e faz o programa A Voz do Padre, tem um alcance enorme. Eu sou ouvinte assíduo, tenho o app, pode baixar, Rádio 88 FM de Livramento de Nossa Senhora na Bahia, e ele está lá toda semana fazendo esse trabalho que nós fazemos aqui, uma pitada dele, mas ele faz isso no dia a dia. E nós estávamos falando do Dom Vicente, né? Já que ele fez a merchandising, obrigado. Ele falando do Dom Vicente, todo sábado pela manhã, no mesmo horário da rádio, às 8 horas, das 7 às 8 da manhã, é a Voz do Bispo, né? É o programa que o nosso bispo, Dom Vicente, é onde ele faz, e ele aborda bastante essa temática dentro do seu programa. Maravilha, então eu vou encerrar esse nosso episódio mais uma vez agradecendo e também fazendo o nosso merchandising, né? Por que não? Você que gostou, que gostaria de se aprofundar no tema da Laudato Si, da ecologia, do cuidado com a casa comum, a gente tem aqui várias obras, né? A cura da casa comum, catequese e ecologia, e várias outras obras. A própria encíclica Laudato Si está publicada, né? Tem uma versão aqui da Paulus Editora. Você encontra em toda a nossa rede de livrarias pelo Brasil, no nosso site, no Televendas, e também não deixe de acompanhar a Paulus nas redes sociais pelo @editora Paulus. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!